Olá meus amigos, graça e paz. Eu quero falar com vocês sobre características de um escolhido por Deus, baseado em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. O texto diz que o servo do rei Saul falou a respeito de Davi: tenho observado ao filho de Jessé. Primeiro ponto importante é que você precisa entender que quando Deus nos escolhe, pode parecer que estamos esquecidos, escondidos, mas na realidade não estamos. Alguém está nos observando, alguém está nos vendo, porque quem se encarrega de nos mostrar é o próprio Deus. Quando você lê o texto de Jó, quando Satanás discute com Jó, aliás com Deus a respeito de Jó, quem é que dá testemunho de Jó? É o próprio Deus. Deus fala para o diabo: tem visto o meu servo Jó? Como ele é íntegro, fiel, se desvia do mal, anda na minha presença. Então, saiba de uma coisa: por mais que pareça que você está escondido, não é visto, não é notado, esquecido, não se engane. Deus a seu tempo te revelará e te mostrará ao propósito, ou alguém que vai passar por esse propósito, para que Deus possa usar você e cumprir a vontade dele na sua vida. Mas olhando aqui para 1 Samuel 16, 18, a Bíblia fala de algumas características. A primeira dela é que Davi sabia tocar. Isto fala sobre ter habilidades. Você precisa desenvolver habilidades. Se você quer cumprir um propósito, quer viver uma realização, obter sucesso, ter êxito no ministério, na família, na carreira, nos negócios, você precisa desenvolver as suas habilidades. O que você sabe fazer? Desenvolva isso, potencialize isso, seja uma ferramenta útil nas mãos de Deus. Imagine um bom marceneiro com uma ferramenta cega. Ele pode ser bom, mas a ferramenta ruim prejudica o seu trabalho. Assim somos nós. Muitas vezes queremos que Deus nos use para grandes coisas, mas nós não nos capacitamos para essas grandes coisas. Nós não desenvolvemos, não aprimoramos as nossas habilidades. Então, não apenas tenha habilidade, desenvolva ela, capacite-se para que Deus possa te usar cada vez mais para o seu propósito. O rei precisava de alguém para servir a ele. Ele estava sendo prejudicado por um espírito imundo, estava sendo perturbado, não dormia, estava sendo fortemente oprimido por aquele espírito permitido por Deus. E aí o que ele precisava? De alguém que tocasse um instrumento, adorasse a Deus com o seu instrumento e repelisse aquele mal. Então Davi foi necessário e útil porque ele tinha aquela habilidade, ele sabia tocar. Porém, o texto continua dizendo que ele era valente. Imagina você ter uma habilidade, mas ser covarde, medroso, não ter coragem para usar a sua habilidade. Qual era a necessidade do rei? O rei precisava de alguém que tocasse a harpa para expulsar um demônio. Imagina se Davi fosse o melhor musicista da sua época, mas covarde, medroso, não tivesse coragem de enfrentar aquela opressão, aquele espírito maligno que estava oprimindo o rei Saul. De nada adiantaria ter tanta habilidade. De nada adianta termos tanta habilidade, talento, sabermos as coisas, mas sermos medrosos, não aceitarmos o desafio, não confiarmos na nossa capacidade, não confiarmos que Deus vai nos usar, vai nos capacitar e vai nos honrar naquela experiência. Então, a segunda característica que é observada em Davi é que, além dele saber tocar, ter uma habilidade, ele era valente, ele tinha coragem, ele não era covarde. Não se acovarde diante dos desafios que você tem que enfrentar. Confie na habilidade que Deus pôs em sua mão e ouse, avance, conquiste, realize, porque Deus estará com você. Uma outra habilidade é que ele era vigoroso. O que isso quer dizer? Ele era forte, ele era robusto. As pessoas tendem a pensar que Davi era um garoto franzino, fraquinho, porque quando ele vai lutar com Golias, comparado a Golias, aí a diferença é gigante, a discrepância é enorme. Mas o texto deixa claro que ele tinha uma postura, ele era forte. O que isso quer dizer? Ele tinha firmeza nos seus propósitos, ele não se intimidava diante das situações. Lembra quando ele estava apacentando as ovelhas do pai dele?
ele próprio dá testemunho, né, dizendo que veio o leão, ele enfrentou o leão, veio ali o urso, ele enfrentou o urso, ele os matou. Por isso que ele não se acovardou também quando foi lutar contra Golias, apesar da discrepância, da diferença de tamanho. Por quê? Ele era forte, ele era vigoroso, ele era um rapaz disposto para as situações que ele se propunha a passar. Assim temos que ser também. Se queremos experimentar coisas boas, vitórias e conquistas, nós não podemos ser pessoas preguiçosas, acomodadas. Temos que ter vigor, disposição para enfrentar os desafios, aceitar as propostas que nos são colocadas diante de nós, para que a gente possa realizar, viver e enfrentar no dia a dia da nossa vida. Outra coisa importante, a Bíblia diz que ele era homem de guerra. Peraí, mas quando ele vai lutar contra Golias, colocam nele a armadura de Saul, não serve? Como assim ele era homem de guerra? O que isso quer dizer? É que ele era um homem disposto a lutar, pronto para a batalha. Ele não se intimidava, ele não se acovardava diante das lutas, diante dos problemas, diante das situações. E sabe quem está falando isso dele? É o servo do rei, homem experiente. E ele diz: eu tenho observado ao filho de Jessé. Eu tenho notado que ele sabe tocar, que ele é valente, que ele é forte, vigoroso, que ele é homem de guerra, ele não foge da luta. Quantos de nós fugimos das lutas? Quantas vezes a gente se tranca num quarto, a gente se tranca dentro de um enclausuramento emocional, de tristeza, de depressão, de medo, e a gente se desanima diante do desafio, diante da proposta. Não, se levante. Uma das coisas mais importantes da Bíblia Sagrada é que a palavra de Deus, ela sempre nos traz ânimo. Lá em João 16:33, Jesus falou assim: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo. O que quer dizer? Não se entregue diante da aflição. Mantenha o ânimo na hora da luta, na hora da dor. Vai para cima, luta, batalha. Você tem que ter disposição para lutar, senão nunca você vai vencer. Você pode ter habilidade, saber tocar, você pode até ser valente, você pode até ser vigoroso, mas se não tiver disposição, não tiver vigor para a batalha, não tiver ânimo para a batalha, a primeira dificuldade da batalha, você vai parar, você vai desistir, você vai se entregar. Outra coisa importante, o texto diz que ele era prudente em palavras, ou seja, ele era um homem sábio, ele sabia o que dizer, como dizer e na hora que ele deveria dizer. Ele era prudente em palavras, ele tinha sabedoria, e isso nós precisamos buscar. Muitas pessoas têm muita informação, mas não têm sabedoria, ou seja, não sabem como usar a informação. É diferente. Tem pessoas que têm muito conhecimento, estudou, tem diploma, mas não tem sabedoria, não consegue aplicar aquilo, não consegue fazer aquilo dar resultado, não consegue aquilo ser frutífero na sua vida, realmente ser útil para ele próprio, para o seu casamento, para os seus negócios, para o seu ministério. Então é importante que nós busquemos sabedoria, que nós venhamos a adquirir sabedoria. E a primeira forma é buscar em Deus, é orar, pedir que Ele abra a nossa mente, nos dê entendimento. Mas também tem a ver com saber a quem ouvir, buscar conselhos, né? Acrescentar a nossa vida, a vivência, a experiência. Porque a informação e conhecimento a gente pode adquirir estudando, mas a sabedoria é resultado de experiências, de vivência, de ouvir pessoas certas e de buscar em Deus. E concluindo, diz o seguinte: ele também tinha uma gentil presença. Olha lá, ele sabia tocar, tinha habilidade. Ele era valente, era um cara corajoso. Ele era vigoroso, ele era forte e robusto. Ele era homem de guerra, ele era disposto a lutar. Ele era prudente em palavras, ele tinha sabedoria. Mas ele também tinha uma gentil presença. O que é gentil presença aqui, pastor Itamar Vicentini? Gentil presença aqui quer dizer que ele era manso e amável, elegante e apresentável. Quantas vezes nós temos dificuldade para se relacionar com pessoas, para conquistar, para avançar, para crescer no mercado de trabalho, para estabelecer boas relações, alianças duradouras, porque nós não somos mansos, nós não somos amáveis, somos pessoas insuportáveis. Sabe aquele famoso palha-roda? Onde a gente chega, a gente é desagradável, ninguém quer ficar perto, porque tem crente que é chato, né? Tem crente que misericórdia, né? Ele espalha a roda onde ele chega, ele espanta as pessoas, seu radicalismo, sua religiosidade, sabe, extremismo, aquela pessoa que sempre tem uma palavra pesada, né? Não sabe se portar, não sabe agir nos ambientes, não sabe se relacionar com os diferentes. E a Bíblia mostra Davi como sendo um homem manso e um homem amável.
Sabe o que é isso? Pessoas tratáveis, pessoas sociáveis, pessoas agradáveis. Mas tem uma outra característica aqui quanto a ser de gentil presença. Também tem a ver com ser elegante e apresentável. Quantas pessoas que não sabem se portar socialmente em lugar nenhum? Ele não sabe ser elegante, não sabe ser uma pessoa apresentável. Sabe aquela entrevista de emprego que requer aquela postura? Sabe aquela empresa que tem aquele procedimento e requer aquele tipo de atitude? A pessoa não aceita ser assim. Ela não aceita se enquadrar. Ela quer impor a sua maneira de ser, o seu jeito de ser. Ela quer ser aceita de qualquer forma. Querido, querida, não é assim. Se você quer vivenciar experiências boas, de sucesso, de êxito, de conquista, você tem que aprender a ter gentil presença, ser manso, amável, elegante e apresentável. E por fim, uma última característica de alguém que é escolhido por Deus para grandes propósitos, grandes milagres, grandes vitórias, grandes conquistas, grandes realizações por meio dele, para ele, através dele, é que, além dele ter habilidade, saber tocar, ele ser valente, um cara corajoso, ser vigoroso, ser forte, um homem de guerra disposto a lutar, um homem prudente em palavras, cheio de sabedoria, e ser manso, amável, elegante e apresentável, o texto termina dizendo que o Senhor era com ele. Aquele homem observou tudo isso, mas por fim ele observou o mais importante. Não adianta você ter tudo isso, ser tudo isso e não ter a bênção de Deus a teu favor. Não colocar a sua vida totalmente nas mãos dele e ser um dependente dele. Cuidado para você não crescer tanto, não se colocar tanto num pedestal e achar que você é autossuficiente pelas suas qualidades, pelas suas virtudes naturais, porque você é uma pessoa boa, porque você tem virtudes, dons e talentos. O Senhor precisa agradar-se disso e o Senhor precisa abençoar isso, porque você pode ser tudo e de repente não ser nada, justamente porque o Senhor não está com você. Tenha todas essas virtudes, desenvolva todas essas qualidades e características, mas nunca, jamais perca Deus na sua vida, deixe Deus de fora da sua existência, das suas realizações. Que o Senhor esteja com você, em nome de Jesus.